Boa tarde a todos e a paz do Senhor. Que a presença do Senhor esteja na vida de cada um que irá ver esse vídeo meu e ouvir esse áudio. Estou feliz com Cristo porque o Senhor me preparou mais um momento de estar aqui compartilhando a palavra dele e falando da palavra dele. Momentos Dorcas nas Oliveiras. Dorcas nas Oliveiras é um projeto que tinha no coração da minha mãe e que nasceu no meu coração também já há bastante tempo, né? Mas só agora o Espírito Santo está me impulsionando a fazer isso, a gravar esses vídeos. Por quê? Dorcas significa fazer a missão, né? Auxiliar ao próximo. Oliveira significa lugar de oração e comunhão com Deus. Então, a minha oliveira hoje é o meu local de trabalho, onde eu estou aqui agora. Estou na minha lojinha aqui agora, né? E quando eu não estou aqui, eu estou no meu quarto. Lá também é meu local das oliveiras, onde eu estou com meu joelho dobrado e buscando a presença do Senhor. Na minha congregação, quando eu estou congregando lá, nos cultos. Então, Oliveira é o seu lugar onde você busca a presença de Deus para a sua vida. Então, Dorcas nas Oliveiras é um projeto voltado para que venhamos compartilhar o que Deus faz nas nossas vidas e na vida das pessoas que amamos. Então, a palavra do Senhor hoje me direcionou a Jeremias, no capítulo 9 e no versículo 22 a seguir. O profeta Jeremias era um profeta na Bíblia considerado profeta chorão, né? Porque o profeta ele chorava diante de Deus, né? A presença de Deus era tão maravilhosa na vida dele que ele chorava e ele se compadecia. Então, o texto hoje fala, Jeremias lamenta os pecados do povo. Jeremias estava vivendo naquela época e na época deles, aquele povo havia desviado completamente dos caminhos do Senhor e da vontade do Senhor. Então Jeremias, vendo aquilo, Jeremias foi falar com Deus a favor daquele povo, né? Mas o Senhor sabia tudo o que estava acontecendo, porque o Senhor é Deus, é o Deus que sabe todas as coisas. O Senhor falou assim a Jeremias: fala a esse povo, né? Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. O que temos mais visto hoje em dia é as pessoas se gloriando delas mesmas, é pessoas mostrando delas mesmas. O que vale hoje em dia para muitas pessoas é o que elas têm, né? Se elas têm muitos bens materiais, se elas têm muitos recursos financeiros. O que vale é isso. Para uns o que vale é a força, né? Não importa, não se compadece da fraqueza do outro, porque ele é forte. Eu sou forte, né? O fraco para ele não tem significado, não tem importância. Não tem importância a fraqueza do outro, porque ele é forte. Aí vai, o Senhor fala, não se glorie na riqueza, né? Eu tenho para mim que dá para sobrar. Eu sou rica e tenho para mim que dá para sobrar. Então, o Senhor está falando aqui, olha, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Ninguém sabe mais do que Deus. Ninguém é maior que Deus. Ninguém sabe mais do que Deus. Ninguém conhece mais do que Deus. Ninguém faz mais do que Deus. Ninguém executa e examina mais do que Deus. Então, essa pandemia, falamos, né, uma coisa tão séria que está aí, né, e que ninguém está conseguindo controlar, né? E se está conseguindo controlar é porque Deus entrou com providência, Deus se compadeceu. Se está conseguindo controlar essa pandemia é porque Deus se compadeceu de nós como nação. Então, aí está o sábio, não é porque eles estão fazendo, achando, não, é porque Deus está permitindo que eles busquem a cura, que eles busquem, né, a
vacina, que eles busquem o conhecimento, é porque Deus está dando eles sabedoria. Deles mesmos, eles não conseguiam. Porque prova é que quantas pessoas foram deceifadas, né? Foram ceifadas antes deles acharem essas vacinas. Mas o Senhor sabia, né? O Senhor sabia. E o tempo todo o Senhor tinha recurso para isso. O Senhor tem recurso para isso. Então, não há sábio diante de Deus. Não tem sabedoria que sobressai a sabedoria de Deus. Porque Deus é soberano em tudo. Não tem força maior do que a força de Deus. Não tem força maior do que a força de Deus. Não tem riqueza maior do que a que Deus tem para Ele, para nos dar. Não tem riqueza maior que a de Deus. A riqueza que Deus nos dá, ela não se compara a riqueza nenhuma do homem. Muitas das vezes essa pessoa pode ter tudo, pode ter bons carros, bons terrenos, bons apartamentos, mas talvez ele não tenha aquilo que você tenha na sua casa. Aquilo que você tem na sua casa, ele não tem, esse rico não tem. Que é a presença de Deus. A presença de Deus, ela é a maior riqueza que o ser humano pode ter. A sabedoria de Deus é a melhor riqueza que o ser humano venha a ter. A justiça de Deus na sua vida é a maior riqueza que o ser humano pode ter. Então, nós como pessoas que lemos a palavra de Deus, que entendemos a vontade de Deus, nós vivemos de esperança, nós vivemos pela fé, nós cremos que Deus cuida de nós como a menina dos olhos dele, porque ele é promessa dele, é promessa de Deus. Né? Então, nessa tarde, a palavra do Senhor, ela vem falar conosco que Jeremias, ele pediu por aquele povo. O texto, ele é bastante amplo. Não tem como eu esmiuçar todo o texto nesse vídeo. Mas a presença do Senhor, ela é real, ela é tão completa, que quando o Senhor fala para Jeremias, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie na sua força, não se glorie na sua riqueza, mas se glorie em ter Cristo, né? Vamos nos gloriar porque temos Cristo. A nossa riqueza é maior do que a riqueza do tolo, porque o sábio sem Deus, ele é tolo. A Bíblia fala isso, né? O forte sem Deus, ele é fraco. A Bíblia fala isso. Então, vamos fazer a vontade, vamos viver na vontade de Deus. Porque o Senhor fala para Jeremias, assim diz o Senhor, não glorie o homem na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas aí vem a palavra do Senhor que vai fazer com que nós vivamos a vontade do Senhor. E que se tivermos a vontade do Senhor, se tivermos no caminho do Senhor, o Senhor nos dará tudo o que Ele tem para nos dar. Ele nos dará riqueza. Se você crer no Senhor e viver a vontade do Senhor, Ele te fará uma pessoa sábia, Ele te fará uma pessoa forte, Ele te fará uma pessoa rica. Muitas das vezes não é para todos entender o que é a riqueza de Deus na sua vida. Muitas das vezes não é para todos entender a força de Deus na sua vida. Muitas das vezes não é para a pessoa entender a sabedoria de Deus na sua vida. Tá? Muitas das vezes eles não entendem, né? Mas o Senhor sabe de mim, o Senhor sabe de você. O Senhor sabe aonde Ele coloca a sabedoria, aonde Ele põe força e aonde Ele põe riqueza. Então são coisas que para mim, a minha riqueza hoje é a minha saúde, é a minha vida. A minha riqueza hoje é a minha filha, a vida da minha filha, do meu neto, dos meus sobrinhos, dos meus irmãos. A minha riqueza é o meu marido. Então, essa é uma riqueza para mim. Então, qual é a sua riqueza? A minha riqueza maior é saber que se o Senhor me recolher hoje, eu tenho fé e eu creio que o Senhor
tem salvação reservada para mim. A minha riqueza hoje é saber que eu fui liberta e salva pelo sangue de Jesus. A minha riqueza hoje é saber que Jesus não derrama o sangue dele em vão, porque eu reconheço o sacrifício dele naquela cruz do Calvário. Qual é a sua riqueza? A minha força hoje é saber que se eu fracassar, o Espírito Santo me ajuda a levantar. A minha força hoje é saber que se eu deitar-me, o Senhor me permite, se for da vontade dele, Ele me fortalece e me coloca de pé amanhã. A minha força hoje é saber que eu estou sentada aqui porque o Senhor me permitiu sentar. Se cada membro do meu corpo está movimentando, é porque o Senhor permitiu que movimentasse. Então a minha força hoje é essa. Né? E a sua riqueza? Você já parou para pensar na sua riqueza? O que é a sua riqueza? O que é a sua força? O que é a sua sabedoria? Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração e que o trabalhar do Espírito Santo seja constante na vida de cada um. O momento Dorcas nas Oliveiras é um momento em que eu tiro para mim falar da palavra do Senhor e convido a irmãs que queiram, né, tá compartilhando também esse momento na vida Dorcas, na vida para a vida de outras pessoas. Curte esse vídeo, compartilha e se inscrevam, porque esse projeto é um projeto social voltado para fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor consiste em ler a Bíblia, em fazer a vontade do Senhor, em praticar, porque nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, porque nós somos humanos. Mas quem nos aperfeiçoa no dia a dia é o Espírito Santo. E só vamos ser aperfeiçoados pelo Espírito Santo se nós deixarmos o trabalhar dele em nossas vidas e lermos a palavra do Senhor e saber a vontade do Senhor para cada um de nós. Então essa é a mensagem de hoje para o meu coração e para o seu coração. Leiam a Bíblia, examine a Bíblia. Não pegue a Bíblia e passeie nela como se fosse um livro, uma caixinha de promessa. Porque a Bíblia ela tem promessa, a Bíblia inteira tem promessa para a minha vida e para a sua vida. Mas é a Bíblia inteira. Então lermos a Bíblia é estudar, é compreender. Lemos uma página inteira, um texto inteiro, mas talvez o Espírito Santo quer falar conosco, é só num capítulo, é só num versículo. Às vezes lemos o texto inteiro, mas o Espírito Santo quer falar, quer te usar e quer me usar só num versículo. Igual eu li o texto inteiro de Jeremias 9, né? Eu li o texto inteiro, mas o que chamou a atenção foi o versículo 22, 23 e 24. Então é assim, a palavra do Senhor. Porque a pergunta que o Espírito Santo queria fazer para mim hoje, para você, é essa: o que é a sua riqueza? O que é a sua sabedoria? O que é a sua força? Essa era a pergunta que o Espírito Santo queria fazer para mim e para você. Amém? Curtem esse vídeo, compartilhe, que Deus abençoe a cada um de vocês. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja na vida e nos familiares de cada um. Momentos Dorcas nas Oliveiras. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Graças a Deus.